Olá! Bom, é, vamos conversar um pouquinho sobre BBB. Eu não sou muito de assistir BBB, na verdade, eu acho que devo ter assistido o primeiro, o segundo, lá uns 20 anos atrás. E eu não assisti a maioria dos BBBs, a maioria absoluta eu não assisti e continuo não assistindo. Não que eu acho que tem algo de nossa, sou muito melhor por assistir ou não BBB, nada a ver. E hoje eu acho que até assistiria, mas acho que o horário que passa eu tô trabalhando. E aí eu acabo que vejo só as notícias sobre BBB. Mas por que eu vou falar sobre o BBB? Porque tá todo mundo falando sobre as pessoas, né, que assumiram o papel de vilão ou vilã no BBB e as outras, as vítimas. E parece que tá ali no BBB tudo meio separado, né, entre os vilões que serão cancelados, eles talvez não saibam que já foram, né, e as vítimas. E esse cenário me incomoda por alguns motivos. Porque eu tenho uma certa dificuldade e eu acho que me é um lugar mais fácil de talvez questionar isso, justamente porque eu não assisto, tá? Mas assim, de separar as pessoas em totalmente boas e totalmente más. E me parece que, em especial, a moça mais detestada do BBB neste momento é a Carol Conká. E parece que ela cometeu vários erros, né? Foi uma pessoa agressiva, cometeu erros ali, e no qual ela acredita que ela estava correta. Mas o público falou: olha, isso aí não foi legal, isso não é aceitável, uma violência psicológica, e parece que ela comete esse tipo de violência psicológica com vários colegas de confinamento. E aí, por que me incomoda? Porque qual é a lógica do BBB? Pessoas confinadas numa casa, do qual tem um grande outro que tudo sabe sobre eles, tudo vê. Quer dizer, tudo não, porque tem a edição, né? O tudo, quem tudo sabe sobre eles, na verdade, é a Globo. Mas assim, teoricamente, as pessoas podem assistir, né, por canal pago ou ver as edições gravadas, né, do que se passa ali naquela casa. Mas, a princípio, quem está na casa não sabe nada sobre o mundo externo ou sabe muito pouco. O que vem de informação do externo, do grande outro, né, é, é filtrada, né, é selecionada para que eles recebam o mínimo de informações possíveis do lado de fora. Isso faz com que a gente que esteja do lado de fora estabeleça julgamentos a respeito daquelas pessoas, dos quais elas não sabem que estão sendo julgadas, elas não vão ter absolutamente nenhum indício de princípio de realidade. Ou seja, se eu faço algo errado e eu não sei, em algum momento o mundo me dá sinais de que eu pisei na bola. E quem está ali, ela só tem os princípios de realidade daquela realidade limitada. Não tem nenhuma ideia do que vem de fora. Isso cria uma posição de persecutoriedade, que todos nós, em alguma medida, temos lá o pezinho em nos sentirmos perseguidos. O que nos faz, né, questionar que talvez as coisas não sejam tão ruins quanto a gente pensa, é que a gente tem, né, situações que nos permitam questionar isso e talvez pôr em dúvida se a gente está certo quanto a gente achava que estava, ou se a gente estava tão errado quanto a gente achava que estava. O que não acontece, ou acontece muito pouco, uma vez por semana, quando acontecem os paredões, né, e que elementos ali até de sorte determinam quanto essas pessoas vão ter de informação ou não do mundo externo. Ou seja, o princípio da realidade, ele fica faltando uma parte. A parte da realidade, do que as pessoas estão achando sobre elas e pessoas que vão determinar o futuro delas no jogo, elas não têm informação e a informação vem ali com
são dados muito precários. Para todos nós é precários, mas para quem está ali é mais ainda. E é mais ainda acentuado pelo fato do julgamento e o grande julgamento externo. E o que me incomoda desse jogo é que eu não assisto, então para mim é mais fácil. Mas que a gente coloca as pessoas como a partir daquilo que bate na gente, nos nossos sintomas, né? A gente se identifica com algumas pessoas e não gosta de outras, mas ali no jogo parece certas características se acentuam e certos erros não tendo a possibilidade de ter o princípio da realidade, as pessoas elas não têm como saber que estão errando, não tem como se arrepender, não tem como questionar certas verdades, né? E eu fico muito preocupada porque eu imagino que ali todos cometem algum tipo de erro, batem lá em algum sintoma pessoal e sofrem com isso, e isso é de todos nós. Mas aparentemente, aqueles que foram os vilões não têm a oportunidade de rever o seu posicionamento de uma outra perspectiva, que parte da realidade que faria a gente assim, acorda, tá fazendo merda, essa parte, né, ela tá faltando. E se tá faltando, e aí eu te pergunto, será que as pessoas são tão boazinhas ou tão más quanto parecem ali na situação de jogo? E por que me incomoda é que não é a ideia de passar pano para aquilo que uma jogadora, né, que, por exemplo, a Carol Conká foi determinada, né, acusada de vilã, determinaram que ela é a vilã. Não é a ideia de passar pano para as coisas erradas que ela fez, parece que ela fez várias e estão gravadas, mas na medida de que ela não tem ideia do quanto isso está destruindo a imagem pública dela aqui fora. E mais ainda, quando acabar o jogo, ela não vai poder simplesmente sair dessa situação, né? A situação do julgamento público já vai ter sido feito e reconstruir uma imagem pode ser muito difícil quando todos já decidiram que ela é uma vilã. E me preocupa, em especial porque eu vejo como uma moça que está errando muito, porque provavelmente ela precisa de cuidados emocionais, não que ela tenha uma doença mental, não é isso, tá? Mas que ela tá agindo de um jogo a partir de uma situação em que ela não tem todos os elementos e ela tá errando e ela não pode consertar. E aí imagina uma pessoa que erra, não tem como saber que tá errando, quando receber informação, vai ser informação de você estar excluída do jogo, vai receber uma grande rejeição, e quando chegar aqui fora, a rejeição já está dada. A rejeição já está definida. Quem será que vai dar chance para essa moça se reestabelecer? E aí eu não digo nem ganhar ou perder o jogo, não é o mérito de ganhar ou perder o jogo, mas algumas pessoas elas estão sendo eliminadas do jogo com uma rejeição muito grande, e aí eu me pergunto, será que essas pessoas terão a chance de reconstruir a própria vida? Porque elas estão destruindo a própria vida publicamente. Elas vão ter espaço público para reconstruir os erros, reparar os erros? Essa é a minha grande preocupação, porque eu acho que não. E nesse sentido, o jogo é perverso, porque a pessoa erra, ela não tem ideia, porque ela é prejudicada pelo próprio jogo, ela não tem ideia do tamanho do erro, está sendo cancelada e não vai ter chance de reparação.
não vai ter chance de reparar o erro. Por conta da cultura do cancelamento, provavelmente. Cultura que a própria pessoa pratica, sim. Mas nós praticamos também. Só que nós, aqui no anonimato, a gente pode, né? Se alguma situação der errado, a gente pode partir para outra, se reinventar, aprender com os erros, amadurecer e recomeçar de algum lugar. Como é que é isso quando a sua vida ela pode dar muito certo com uma situação de exposição como um BBB, ou ela pode simplesmente ser destruída ali e não ter mais nenhuma oportunidade de reparação e reconstrução de si mesmo. Não acho errado a gente gostar de assistir BBB ou esses, né? Como é? Esse tipo de entretenimento, né? Que é né? De você ver a vida como ela é, né? Entre as pessoas. Só que a gente esquece que o BBB não é a vida como ela é. É a vida como ela é deturpada por um jogo, deturpada por uma situação que a gente não tem informações externas, que a gente não pode se recuperar. E mais ainda, todos nós temos uma parte da gente que precisa preservar, né? Parte da nossa personalidade que é privada. E quando a gente pode até desejar ter tudo exposto, mas será que é saudável, de fato, ter tudo exposto na nossa vida pessoal? Isso, como é que fica aí se você entra no jogo? A gente pode até questionar, que bom, mas entrar no jogo não significa ter toda a sua vida exposta. Mas também, será que a gente está olhando para a vida inteira desses personagens? E aí eu vou chamar de personagem porque a gente não sabe, a gente não conhece essas pessoas efetivamente. A gente acha que conhece porque a gente tudo vê lá no escópico, né? Estamos vendo tudo do que se passa ali. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E será que depois, quando essas pessoas saírem, a gente vai dar chance? Ou elas terão a oportunidade de igual visibilidade de se reconstruírem? Essa é uma questão. É uma questão que me preocupa muito, né? Eu espero que as pessoas que saírem desse jogo tenham efetivamente oportunidade de se recuperarem, principalmente aquelas que saírem com grande rejeição. Mas eu espero que elas tenham oportunidade de se recuperar e de não adoecerem emocionalmente. Mas eu entendo que este é um jogo perverso e este jogo pode ser adoecedor. E todos nós temos alguma predisposição ao sofrimento emocional. E dadas determinadas condições, isso pode nos adoecer. Então, algumas condições ambientais podem favorecer determinados tipos de adoecimento a determinadas pessoas. E eu acredito que o BBB está adoecendo alguns participantes. E o interessante é que um dos participantes que estava muito mal emocionalmente falando, visivelmente chorando, pensando em desistir, e efetivamente desistiu, o Lucas desistiu do jogo. E aí eu fico pensando assim, mas que coragem e que saúde emocional esse menino teve. Porque tá todo mundo falando, ele tinha problema com álcool, ele tinha uns problemas de saúde mental, mas que não contou. Não sei se é tão simples assim, dizer que ele era um problema, que tinha problema com álcool. Tenho lá minhas dúvidas se é isso. Pode até ser que sim, tenha um problema com álcool, mas diante de um momento de extrema vulnerabilidade, no momento de se sentir extremamente ameaçado, esse rapaz teve a coragem e a humildade de falar: eu vou sair dessa situação que ela está me adoecendo, né?
E se está me adoecendo, eu não vou ficar aqui. Se eu sou tão ruim assim, eu não vou ficar aqui. E olha que legal, a vulnerabilidade dele, o sofrimento dele, né, o permitiu sair de uma situação e ser acolhido do lado de fora e ter o princípio de a realidade acolhendo ele para aquilo. Olha, você achava que você estava indo mal, que ninguém gostava de você, a realidade é outra. E ele pode receber essa outra realidade, ele pode sair de uma situação ruim e ser acolhido e poder crescer com isso. E aí eu me pergunto, será que o inverso, com quem fez mal a esse menino, talvez não tivesse nem noção de quão mal fez, vai ter a oportunidade de, de reaprender com isso, com essa situação, com esse erro, né? De poder olhar para a realidade de uma outra forma? Será que ela vai ter chance de se recuperar? E essa é minha questão com relação ao BBB. Não sei o que vocês acham, eu não assisto, então pode ser que eu esteja julgando certas coisas de um jeito um pouco mais tranquilo por não assistir, tá? Então, tudo bem, se você assiste, fala, olha, você tá falando besteira, você não assiste, mas essa é uma discussão que a gente recebe notícia, que a gente, olha, eu não assisto, mas eu fiquei, foi incluída de alguma forma. Mas me incomoda e esse incômodo me faz não querer assistir. Olha que interessante, estou comentando algo que eu não assisti. Posso estar falando besteira porque eu não assisti, mas eu não sei se eu quero assistir um jogo perverso que está desmontando as pessoas que estão ali como vítimas, mas talvez essas tenham chance de se recuperar, porque quando sair o princípio da realidade vai falar, olha, você não estava tão mal quanto você achava. E aí eu fico com dó das pessoas que ocuparam o lugar de algoz e a gente decidiu que elas são algozes e, portanto, a gente quebrou a nossa idealização a respeito de determinadas pessoas. E aí eu me pergunto se elas vão ter a oportunidade de superar um cancelamento e de amadurecer com essas situações. E eu acho que esse tipo de jogo é perverso. É perverso porque eu acho que não. Eu acho que o erro que essas pessoas estão tendo, dificilmente elas terão igual oportunidade de reparar o dano e dificilmente terão oportunidade de restaurar a própria imagem pessoal. Nem nesse sentido. A lógica por trás do jogo é perversa e tem muita gente ali com a vida sendo destruída. E isso me incomoda profundamente.